Olá, irmãos, a graça e a paz, passando aqui para poder abençoar a vida de vocês através de mais um vídeo aqui do nosso canal Ponto de Inflexão. Tantas pessoas têm sido abençoadas, fortalecidas, encorajadas através dessas devocionais. Eu creio que essa também vai servir como alimento aí para o seu espírito. Eu quero tirar a nossa devocional hoje do texto de Êxodo, capítulo de número 3, que vai narrar a chamada de Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Você sabe que o nascimento de Moisés ele se deu em um momento muito turbulento da história. Até onde se sabe, aquele foi o primeiro infanticídio da história, onde que Faraó libera um decreto dizendo que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser mortas e somente as meninas poderiam viver. Com isso, ele estava querendo acabar com a força do povo de Deus. Mas Joquebede, mãe de Moisés, em uma atitude ousada, de fé, ela decide preservar a vida do seu filho exatamente por conta da sua beleza. E ela guarda Moisés ali por um período de 3 meses. Até não podendo mais guardá-lo, ela decide então liberar Moisés, que é liberado ali no rio Nilo. A filha de Faraó estava ali tomando banho junto com as suas donzelas. Miriam acompanha Moisés ao redor do rio e de repente Miriam volta com Moisés novamente para dentro de casa. Eu fico pensando na hora que Joquebede vê Miriam com Moisés no colo, o susto que ela deveria ter tomado, porque até então ele estava correndo perigo de vida. Mas agora Miriam diz: mãe, olha, eu estou trazendo Moisés e a senhora vai receber para cuidar do seu filho. Joquebede só recebe Moisés de volta porque ela decidiu liberar Moisés. É isso mesmo. Deus ele só vai multiplicar aquilo que você está disposto a liberar. Por um tempo, Moisés fica com Joquebede até ser enviado ao palácio de Faraó e ele fica ali por um período de 40 anos. Você sabe que Moisés ele teve 3 ciclos, 3 quarentenas na vida dele, 3 períodos de 40 anos. Esse primeiro período de 40 anos, ele foi encerrado quando Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu, e ali Moisés mata esse egípcio, o enterra na areia. E em um outro momento, quando tem 2 hebreus brigando, um diz: olha, você vai fazer comigo da mesma maneira que você fez com aquele egípcio? Aí Moisés disse: olha, tudo isso foi descoberto, então eu vou ter que fugir daqui. Moisés sai fugido do Egito e ele entra dentro do deserto, e ele entra nesse segundo momento da vida dele, nessa segunda quarentena, onde Moisés vai para o deserto. E Moisés agora, depois de 40 anos, ele já não é mais aquele jovem. Moisés já não tem mais aquelas roupas como qualquer pessoa no Egito tinha. Moisés já não tem mais o rosto pintado, ele já não tem mais aquele cabelo com rabo de cavalo. Moisés agora tem os seus cabelos brancos. Moisés tem agora a sua roupa como a roupa de um pastor, porque ele decidiu levar uma vida pastoril ali, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas preste atenção, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que prepara todas as coisas, e Deus enviou Moisés 40 anos antes para conhecer exatamente aquela região, porque depois de 40 anos Moisés iria conduzir o povo de Deus liberto do Egito exatamente naquela região por onde ele estava passando. Hoje nós não entendemos o que Deus está fazendo. Hoje nós não compreendemos a maneira como Deus faz. Mas acredite em mim, Deus se antecipa. Deus ele sempre te prepara para viver algo novo. Deus sempre nos prepara para um novo tempo, para um novo ambiente, para um novo momento. Assim como Deus enviou Moisés, sem que Moisés pudesse perceber, mas ele estava sendo preparado para desfrutar de algo muito maior. É exatamente isso que está acontecendo comigo e com você. Às vezes nós ficamos nos perguntando, ou às vezes nós enchemos o céu de perguntas, dizendo por quê, como, o motivo de ter acontecido isso. Acredite em mim, é Deus que está preparando todas as coisas para algo muito maior e melhor lá na frente. Nós não vimos, nós não percebemos, mas na hora que acontecer, nós vamos ter essa palavra no nosso coração, dizendo exatamente isso. Deus preparou o caminho, Deus preparou o coração, Deus preparou o momento certo para que ele pudesse manifestar e fazer aquilo que ele havia prometido que faria. Mas quando nós chegamos no Êxodo capítulo 3, exatamente nesse segundo ciclo, no fim desse segundo ciclo na vida de Moisés, o Senhor aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo, porque isso era comum.
era muito calor, então constantemente eles vinham ali, gravetos, árvores pegando fogo, entrando em combustão. O que chamou a atenção de Moisés foi o fato da sarça não se consumir. E quando Moisés se virou para a sarça, ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Você sabe que aquela terra, ela só se tornou uma terra santa porque a presença de Deus estava se manifestando ali. Não há nada de incomum, não há nada de sobrenatural naquela terra, mas é porque a presença de Deus estava se manifestando e por isso a terra se tornou santa, porque o santo Deus estava se manifestando ali. Mas Deus vira para Moisés e dá para ele uma ordem dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Você sabe que Moisés, durante os 40 anos que ele ficou no Egito, Moisés estava sendo preparado para se tornar um faraó. Moisés, então, ele estava passando por todas as etapas para se tornar a primeira pessoa do Egito. Mas não era isso que Deus tinha para Moisés. Moisés agora, quando Deus o chama, ele já não tem mais nenhuma característica, o rosto não é pintado, agora é tracejado pelo calor do sol, o cabelo branco, a roupa de um pastor. Mas quando Deus manda Moisés tirar as sandálias, é porque tem um detalhe muito importante aqui. Você sabe que sandálias na Bíblia, pés na Bíblia, exegeticamente fala de fundamentos. Deus, quando manda Moisés tirar a sandália dos seus pés, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, abre mão dos seus fundamentos, abre mão da sua segurança, abre mão do seu apoio, porque a partir de agora você vai receber os meus fundamentos, vai viver de acordo com aquilo que eu quero e vai caminhar na minha presença. Mas tem um outro fator também que é muito importante. A única coisa que persistia em permanecer em Moisés da época do Egito era a sandália. A sandália de Moisés era feita de couro de crocodilo do rio Nilo. E na parte de cima da sandália vinha a imagem do deus Sol, da deusa Ra, que era a principal deusa do Egito. Deus, quando manda Moisés tirar a sandália dos pés dele, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você ainda insiste em ser um príncipe do Egito, mas eu estou te chamando para ser o meu servo. Então tire dos seus pés, tire dos seus fundamentos, tira da sua base tudo aquilo que te liga ao Egito, porque a partir de hoje você vai ser um cidadão do céu. Deus tem um chamado tão poderoso para a nossa vida. Deus tem algo tão maravilhoso para fazer no nosso coração, mas existem coisas ainda que nos atrapalham de fluir, e o convite de Jesus para nós é exatamente isso: abre mão dos seus fundamentos, abre mão das suas prioridades, abre mão dos seus sonhos e venha viver aquilo que eu tenho preparado para você. Se necessário for, tira a sandália dos seus pés. O que te prende? O que te liga? O que te remete ainda a um passado tão presente, tão recente na sua vida, que isso pode ser um empecilho para o cumprimento de Deus na sua vida? O chamado dele é para que você abra mão disso e decida viver, se lançar nas mãos, se lançar nos braços de um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera na nossa vida. O Senhor nos levanta como libertadores nesse tempo para trazer a liberdade de tantas pessoas que estão cativas pela mensagem do Evangelho. A minha oração é para que possamos ter sensibilidade para ouvir o Senhor, coragem para obedecê-lo, se necessário for, abrir mão de tanta coisa na minha vida para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para mim desde a eternidade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, fica na paz, até o próximo vídeo.